Então, é um prazer ter você aqui para a nossa primeira aula, ou primeira unidade de estudos desta nossa aula do Evangelho de Marcos. Como já antecipamos no primeiro vídeo, a gente vai abordar os elementos considerados históricos do Evangelho de Marcos, isto é, não tanto a história do Evangelho, a história narrada pelo Evangelho, que seria a história de Jesus, mas a história do Evangelho, isto é, o acontecer, o fazer, o produzir histórico do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que temos conhecimento. Ele apresenta um relato completo da atividade de Jesus. Veja, ele começa desde o batismo de João, que batizou a Jesus, até a morte, a ressurreição de Jesus, terminando com a constatação do sepulcro vazio, isto é, onde o corpo de Jesus foi enterrado. Depois percebeu-se ou verificou-se que ele não estava mais lá, isto é, o corpo de Jesus não estava mais lá. O Evangelho de Marcos, então, entende que já há uma comunidade crente em Jesus, já há uma comunidade que entende que Jesus ressuscitou dos mortos, que o anuncia dessa forma, que o proclama dessa maneira, como ressurreto, até mesmo porque o seu corpo, não estando mais no sepulcro e não sendo mais encontrado, admite-se então que ele foi ressuscitado por Deus, até mesmo devido às aparições posteriores. Olha, observe então que para essa igreja, essa comunidade, Jesus já é o ressurreto, já é o entronizado, já é o Senhor. Dentro da história dessa comunidade brota então o Evangelho de Marcos, que procura então ligar a vida terrena de Jesus, começando na sua atividade ministerial, que é introduzida pelo seu batismo da parte de João, e até o momento em que ele é reconhecido como Senhor de todos pela ressurreição dentre os mortos. É essa comunidade que assim entende, assim interpreta e assim proclama e assim crê em Jesus Cristo que o Evangelho de Marcos brota, e nós vamos agora começar com uma série de slides onde você vai perceber como esse processo de composição, de realização histórica acontece. Vamos então aos slides. Acompanhe comigo. Observe essa belíssima figura que está diante de você. Jesus é representado chamando os dois pescadores para serem os seus seguidores. Quero dizer a você que quando estudamos o Evangelho de Marcos, estamos diante de um apelo também. De que apelo se trata? O apelo para que você siga a Jesus. Naturalmente, para seguir a Jesus, não basta apenas ter consciência, conhecimento, informação da figura histórica que está diante de você. Este Jesus, à beira do mar da Galileia, chamando pescadores para segui-lo. É importante também entender o percurso que Jesus fez desde este momento até a sua morte e ressurreição, também narrada pelo Evangelho de Marcos. Ao final, na sua morte e ressurreição, Jesus então é considerado, tratado como o grande Senhor, o grande Rei, o grande Messias da sua comunidade. Os seus que o seguem não seguem mais como aquele que o chamou à beira do mar da Galileia. Não é apenas desse Jesus que se trata. Trata-se de um Jesus que morreu e foi ressuscitado dos mortos. E aí está o grande segredo, aí está a grande questão que é colocada pelo Evangelho de Marcos na sua narrativa. Mas devemos nos perguntar por que o Evangelho de Marcos aparece, de que modo aparece e como ele acontece na história. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos é o primeiro que faz um relato completo entre a atividade de Jesus, ou o início dessa atividade no batismo por João, e depois até a sua morte e o relato do sepulcro vazio. Esse relato completo, que nós chamamos assim, ele começa com o batismo de Jesus na Judéia e completa-se com a morte de Jesus também na Judéia, na cidade de Jerusalém. Portanto, se trata o Evangelho de Marcos, ou é disto que ele trata.
É claro que o Evangelho de Marcos, ele não é fruto de um empreendimento, de um esforço individual de um autor apenas. Como já disse, reflete toda uma compreensão de igrejas ou de seguidores de Jesus. Portanto, é uma comunidade de seguidores de Jesus que, num âmbito geográfico denominado região da Galileia, o compreendem agora como Senhor ressuscitado, dado a eles como Filho de Deus, o Messias, o Salvador, cujo destino e propósito, finalidade dada por Deus, é exercer um domínio, um senhorio sobre aqueles que o seguem. Portanto, era necessário justificar essa realidade que chamaremos de teológica, realidade de seguimento, com a outra realidade que é a realidade de chamamento, que é aquela feita à beira do mar da Galileia. Portanto, esse é o desafio que se propõe Marcos na composição do seu evangelho. Aí entra uma questão que a gente deve estudar com um pouco mais de detalhe. O Evangelho de Marcos, ele é fruto de uma pregação individual, como a de Pedro, à comunidade cristã de Roma, tal como nos chega a informação das primeiras igrejas a partir do século II ou III, ou o Evangelho de Marcos é o resultado desse embate, desse segmento, por esse segmento, desse esforço por conhecer a Jesus como aquele que chamou e como aquele que se torna o Senhor daqueles que ele chama. Nós temos, então, estamos diante de duas hipóteses, ou narrativas, ou construções, ou interpretações diferentes para a origem histórica do Evangelho. Veja que a tese antiga, que denominaremos assim, tem a ver com uma informação advinda de um certo bispo de uma antiga igreja cristã na Ásia Menor, chamado Papias. Papias disse que recebeu informações de pessoas anteriores a ele, daquela região, de que o Evangelho de Marcos teria sido escrito por Marcos. Bem, evidentemente, o Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Agora, esse Marcos, ele teria sido um certo intérprete do apóstolo Pedro em uma viagem apostólica por ele efetuada à cidade de Roma. Nesta cidade, Pedro teria pregado a muitas pessoas, a muitos cristãos. Logo depois, Pedro falece ou é executado, morto. E Marcos, então, fica com essas memórias e é solicitado a ele, por essas comunidades cristãs em Roma, que registre aquilo que foram as memórias de Pedro. Ora, o que sabemos das memórias de Pedro é mais a sua pregação do que propriamente as memórias. Pedro anunciava Jesus Cristo, e disso sabemos até mesmo pelos relatos do livro de Atos dos Apóstolos. Que Pedro tivesse também registrado ou falado dos tempos em que viveu com Jesus, é bem possível que isso tivesse acontecido. Então, imaginar-se que Marcos teria sido esse autor evangélico, por força dessa compreensão, da proximidade com Pedro. Evidentemente, é preciso identificar esse Marcos no conjunto das forças ou das pessoas que são citadas nesse período inicial das igrejas antigas e cujo autor é chamado Marcos, o autor do Evangelho. Na verdade, um Evangelho anônimo, escrito em grego, que circula entre as igrejas a partir da segunda metade do primeiro século e que vai encontrar depois seu lugar, seu acolhimento entre muitas igrejas na Ásia Menor, também nas igrejas da cidade de Roma. Ora, esse Marcos, um nome latino para um suposto companheiro do apóstolo Pedro, que era um judeu nascido na Galileia. Ora, esse Marcos é compreendido ou é identificado como aquele Marcos citado pelo próprio Pedro quando escreve à igreja de Roma. O Marcos que ele chama de meu filho. Bem, não sabemos se Pedro teria um filho chamado Marcos.
a ideia, a compreensão de muitos estudiosos que confiam nessa informação antiga é de que Marcos seria, na verdade, um membro importante na igreja de Jerusalém, portanto, muito próximo a Pedro e aos outros apóstolos, provavelmente. Ele é mencionado pelo apóstolo Paulo, se é o mesmo Marcos, nas cartas a Filemon e aos Colossenses, e na segunda carta a Timóteo. Portanto, há uma relação também desse Marcos com o apóstolo Paulo. Ora, se esse Marcos teve essa presença, essa aproximação com as principais lideranças apostólicas descritas no Evangelho de Lucas, e se esse Marcos depois ele vai desenvolver, continuar esse acompanhamento desses evangelistas, desses apóstolos, e se ele retém a memória desses apóstolos, logo a gente tem como imaginar que ele de fato poderia muito bem ter escrito essas memórias. Agora, veja bem, quero que você caminhe um pouco mais comigo para entender que as memórias dos apóstolos, Pedro, Paulo e mesmo os demais, diziam mais respeito à pregação acerca de Jesus Cristo enquanto o Filho de Deus do que exatamente o relato das suas andanças com Jesus. Paulo mesmo teria pouco a dizer sobre isso, na verdade nada a dizer, pois ele nunca andou com Jesus. Pedro sim, e mesmo os membros das igrejas de Jerusalém poderiam ter muita coisa a dizer acerca das suas andanças com Jesus. Mas o que vemos de fato é algo um pouco diferente quando lemos o texto do Evangelho de Marcos. O que vemos é que existe aí algo que não exatamente memórias que poderiam ser atribuídas a Pedro e a Paulo, mas memórias que são atribuídas a um conjunto de seguidores que retém esses acontecimentos ocorridos na Galileia até a ida de Jesus para Jerusalém e que guardam isso como memórias do seu seguimento de Jesus. Eu quero que você considere a possibilidade de que o Evangelho de Marcos não teria sido escrito conforme a comunidade antiga reportou para nós, mas teria sido escrito a partir de fontes da própria Galileia, de pessoas interessadas em relatar e falar de coisas que Jesus teria dito e feito, de modo que estimulasse o próprio seguimento de Jesus, não mais como aquele que chamou e andou pela Galileia, mas como o Senhor, que ressuscitado dos mortos, o chamava agora para uma obediência total e completa a Ele. Assim, a tradição teria muito mais a ver, seria muito mais enriquecida com esta nossa compreensão do Evangelho de Marcos, e poderíamos então falar de fontes outras para o Evangelho. Se Marcos reuniu tudo isso e expôs tudo isso na forma de um evangelho, e como isso foi feito, vamos agora no próximo conjunto de slides, ao estudarmos a literatura, ou a forma de Marcos ordenar esse texto ou essas memórias na forma do seu texto.